Olá pessoal, hoje nós vamos para a terceira e quarta aula do nosso reforço escolar e ela vai tratar de duas habilidades importantes relacionadas também a características do sistema de numeração decimal, que é reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens e reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua forma polinomial. Antes de nós começarmos a falar sobre essas duas habilidades, eu quero retomar com vocês algumas características do sistema de numeração indo-arábico, também conhecido como sistema de numeração decimal, quando se trata de ordens e classes. A melhor maneira de nós fazermos isso é trabalharmos com o conhecido quadro-valor de lugar. O quadro-valor de lugar ele tem uma importância muito grande no sistema de numeração indo-arábico e ele mostra muitas coisas para a gente. Na verdade, nós aqui temos que ver, né? Não é que ele mostra, não é tão claro assim. Então, tem duas características importantes aqui destacadas, que os números que pertencem ao conjunto dos números naturais, eles podem ser organizados no quadro-valor de lugar, em ordens que diz respeito a ordenar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente, e classes. Observe que uma classe completa, ela é formada pelo agrupamento de 3 ordens. Então, da direita para a esquerda, nós temos assim, primeira ordem, que é o algarismo da unidade simples. Segunda ordem, que é o algarismo da dezena simples. Terceira ordem, é o algarismo das centenas simples. Formou o número 123. Então, ele é um número que tem 3 ordens, 123 unidades simples, tem 3 ordens, tem 3 algarismos, que pertencem à primeira classe, a classe das unidades simples. Observem que as características do sistema de numeração indo-arábico, elas aparecem aqui. 123 é um número que utilizou 3 algarismos, ou seja, 3 símbolos para serem escritos. Então, o 3, o algarismo 3, ele está na ordem da unidade simples, ele vale 3 vezes 1. Já o 2, que está na ordem da dezena simples, ele vale 2 dezenas, ou seja, 2 vezes 10. E já o algarismo 1, que está na ordem da centena simples, ele equivale a 1 vezes 100, uma centena. Observem a diferença entre se escrever 123 unidades simples, que na nossa fala e na nossa escrita nós não registramos dessa maneira, a gente diz simplesmente 123, ponto final, de nós falarmos ou escrevermos 123 mil, que observando o quadro-valor de lugar, fica registrado 123 milhares, está até sublinhado a palavra mil. A classe dos milhares, assim escrita, dificilmente no nosso dia a dia nós lemos milhares, nós simplesmente dizemos 123 mil. Observe que 123 mil é um número que tem 6 ordens. Observe, tem 6 quadrinhos preenchidos nesse quadro. E ele tem 2 classes. Observem agora 123 milhões. E 123 milhões é um número que utilizou, por exemplo, só 4 algarismos para ser escrito. O algarismo 0, o algarismo 1, 2 e 3. Para se escrever 123 milhões. E ele é um número que tem 9 ordens, tá? E 3 classes. E assim sucessivamente.
Então, esse quadro valor de lugar, ele vai ser muito importante para nós trabalharmos a decomposição e também a composição dos números naturais em suas diversas ordens ou na sua forma polinomial. Estão relacionados, tá? Eu quero que vocês observem também nesse quadro valor de lugar que uma característica importante do sistema de numeração indo-arábico que pode ser percebido com ele é que os números são escritos preenchendo-se as ordens, né, de unidade, dezena e centena, sempre da direita para a esquerda. Então, o que é compor e decompor números em suas diversas ordens? Então, primeiro a gente tem que lembrar que o verbo decompor, que ele tem vários significados, e a gente poderia citar, decompor é desfazer, desmanchar, né? Só que essa decomposição dos números naturais, ela tem que ser feita de tal maneira que quando a gente compor o número novamente, ou seja, quando a gente refizer o número novamente, utilizando operações matemáticas, no caso em suas diversas ordens, a gente utiliza a adição, nós temos que voltar ao número original. Então, ela pode ser feita, não existe uma única maneira para ser feita, só que em todas as maneiras utilizadas, nós temos que retornar ao número original. Então, o número composto, tá? Nós vamos ter aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Nós vamos decompor o número 15.648 em suas diversas ordens. E para isso nós vamos utilizar o quadro valor de lugar. Observem, eu construí o quadro valor de lugar, coloquei cada algarismo na sua devida ordem. Então, nós temos ali o algarismo 8, ele é a primeira ordem, ou seja, unidade simples, ou simplesmente unidade. Tá? O algarismo 4, ele é a segunda ordem da dezena. Algarismo 6 é a terceira ordem da centena. O algarismo 5, ele já é quarta ordem, ele é o algarismo da unidade de milhar. E o algarismo 1, ele é quinta ordem, que é o algarismo da dezena de milhar. Então, novamente, o número 15.648 foi escrito utilizando 5 algarismos, ou seja, 5 símbolos. Os símbolos de um conjunto, de um sistema de numeração para outro, eles se modificam. Então, por exemplo, o algarismo 1, que nós escrevemos dessa maneira, como está registrado aí na sua tela, ele é o algarismo indo-arábico, não é o mesmo escrito com o algarismo romano. Então, para vocês, novamente, em relação à aula anterior que nós tivemos, diferenciar algarismo de número. Então, o número 15.648, ele tem 5 ordens e tem 2 classes. Muito bem, então vamos decompor. Como? Observe o quadro valor de lugar. O que esse 8 está representando? Ele está na primeira ordem. Ele é o algarismo da unidade simples, ou simplesmente algarismo da unidade. Então, ele equivale a 8 vezes 1. 8 unidades simples. Já o algarismo 4, que está na segunda ordem, ele não vale 4. Ele vale 4 dezenas, ou seja, 4 vezes 10. O algarismo 6, que está na terceira ordem, ele é 6 centenas, 6 grupos de 100. O algarismo 5 da quarta ordem, ele equivale a 5 unidades de milhar. O que é uma unidade de milhar? 1 vezes 1000, ou seja, 1000. Então, 5 unidades de milhar é 5 vezes 1000. E o algarismo 1, que está na quinta ordem, que é dezena de milhar, ele equivale a 1 vezes 10.000, porque ele é dezena
Então, decompor esse número, utilizando o quadro valor de lugar, o que é que nós teríamos? 15.648 equivale, ou seja, é igual a 10.000, mais 5.000, mais 600, mais 40, mais 8. Observe que se nós somarmos 10.000 com 5.000, com 600, com 40 e com 8, nós voltamos ao número original, ou seja, a gente compõe o número original. Então, 15.648 é um número composto, e 10.000 mais 5.000 mais 600 mais 40 mais 8 é um número decomposto em suas diversas ordens. Essa é uma maneira de decompor, tá? Nós vamos ver que o quadro valor de lugar, ele mostra muitas outras maneiras de decompor esse número e compor também, tá? Então, vejamos. Observem ali no quadro valor de lugar as ordens e as classes, e a leitura que eu vou fazendo, vocês vão observando nesse quadro. Então, eu posso decompor da seguinte maneira. 15, o último algarismo que eu falei do número 15, o último algarismo foi 5, e esse 5, ele está na unidade de milhar. Então, olha como ficou registrado, 15 unidades de milhar, que equivale a 15.000, certo? E 648 unidades simples. Então, observe a disposição dessa leitura, observem a disposição do quadro valor de lugar escrito logo acima. Eu poderia decompor também 15 unidades de milhar, 64, só que agora eu tenho 64 o quê? 64 dezenas e 8 unidades. Então, 15 unidades de milhar. O que é 15 unidades de milhar? 15 vezes 1.000. O que é 64 dezenas? 64 vezes 10. O que é 8 unidades? 8 vezes 1. Então, eu teria 15.000 mais 64 dezenas, são 64 grupos de 10, ou 640 unidades, mais 8 unidades, eu formo o número 15.648. Então, eu posso decompor de diversas maneiras, mas eu tenho sempre que observar que essa decomposição, ao somar essa decomposição, eu tenho que retornar ao número original. Eu poderia também fazer a seguinte decomposição, 1.564. Mas 1.564 o quê? Observe lá no quadro valor de lugar. O último algarismo falado foi 4. Ele ocupa a ordem da dezena. Então, eu digo 1.564 dezenas e 8 unidades. Eu poderia dizer também 156, olha o algarismo 6, 156 centenas e 48 unidades. Ou ainda eu poderia dizer 156 centenas, 4 dezenas e 8 unidades. Então, observem que essa decomposição não é única, mas todas elas retomam o número original, que é 15.648. Já a decomposição de um número natural na sua forma polinomial, ele tem um passo a mais do que simplesmente decompor. Ele obriga que a gente escreva esse número utilizando potências de base 10. E aí pode se aparecer de duas maneiras. Isso depende do ano escolar em que está sendo avaliado, tá? Então a gente faz a decomposição normalmente. Eu gosto de fazer utilizando o quadro valor de lugar. Dependendo de quantas classes esse número tem, a própria leitura do número mostra essa decomposição. Por exemplo, eu vou ler só a primeira classe do número para vocês verem, ó, 648, ó, 648. 25.000, 25.000.
Então, a leitura, ela também, a gente se atentar para a leitura é importante porque ela mostra, ela pode nos mostrar essa decomposição que a gente está buscando, né? Então, utilizando o quadro valor de lugar, nós temos o algarismo 8, que pertence à ordem da unidade simples, então 8 vezes 1. 4 dezenas, então o que eu tenho? 4 dezenas é 4 vezes 10, eu tenho 40. 6 centenas, 6 vezes 100, eu tenho 600. Então, o algarismo 6, ele está ocupando a ordem das centenas simples, então ele equivale a 600. Aí nós temos 5 unidades de milhar, 5 vezes 1000. E 2 dezenas de milhar, 2 vezes 10.000. Então, notem que 20.000 mais 5.000 mais 600 mais 40 mais 8 componho, eu faço essa soma e eu retomo ao número original, 25.648. Agora, ele está decomposto. Agora nós vamos colocá-lo na sua forma polinomial. Como seria? Na forma polinomial, nós temos sempre que trabalhar com uma multiplicação, uma potência de base 10. O que é isso, professora? Seria o 10 elevado a 0, 10 elevado a 1. O que é 10 elevado a 0? Todo número elevado a 0 é sempre igual a 1. Numa outra oportunidade, a gente vai falar novamente por que, justificar. Aí nós temos 10 elevado a 1, que é 10. 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10, ou seja, 100. 10 elevado a 3, que é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1000. 10 elevado a 4, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Falei 4 vezes a base? Dá 10.000. Observe que tem um padrão nessas potências de base 10. Então, a unidade, por exemplo, vezes 1 não tem nenhum zero, vezes 10 tem um algarismo zero, vezes 100 tem 2 algarismos zero, vezes 1000 tem 3 algarismos zeros, vezes 10.000, 4 algarismos zeros. É um padrão importante das potências de base 10 de ser observado. Então, vamos continuar aqui decompondo esse número. Então, 20.000, o que é 20.000? É 2 vezes 10.000. O que é 5.000? 5 vezes 1.000. O que é 600? 6 vezes 100. O que é 40? 4 vezes 10. E o que é 8? 8 vezes 1. Aqui, observe que diferente do anterior, que só entrava soma, nós já entramos agora com uma multiplicação. Então, nós ampliamos, olha só. E aqui é importante a gente lembrar que ficou uma expressão numérica, né? Então, primeiro nós resolvemos as multiplicações. A última coisa que se resolve aqui são as adições, tá? Então, essa segunda linha que eu estou mostrando aqui para vocês agora, tentando destacar, 2 vezes 10.000, mais 5 vezes 1.000, mais 6 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 8 vezes 1, é a decomposição na forma polinomial. Agora, para uma turma que já está no 9º ano do ensino fundamental, nós podemos registrar ainda de uma maneira mais simples, que é utilizando propriamente a potência de base 10. O que é 10.000? 10 elevado a 4. O que é 1.000? 10 elevado a 1 cubo, ou seja, 10 elevado a 3. O que é 100? 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado, se preferirem. O que é 10? 10 elevado a 1. E o que é 1? Como potência de base 10 é 10 elevado a 0. Então, observe da direita para a esquerda que nós vamos ter a organização aqui das potências de base 10. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. Né? Mostrando as 5 ordens daquele número. Tá? Então, quando eu resolver as multiplicações primeiro, depois efetuar as adições, eu vou retomar o número 20.648. Então, na forma polinomial, 25.648 é escrito como 2 vezes 10.000, mais 5 vezes 1.000, mais 6 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 8 vezes 1. Vamos ver aqui a questão que foi trabalhada com vocês, que vocês resolveram na avaliação diagnóstica.
Ela diz assim: na Biblioteca Pública de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, há 112.620 livros. Decompondo esse número nas suas diversas ordens, tem-se. Aí nós temos 4 alternativas. Bom, a decomposição correta aqui é aquela que, quando eu compor o número, né, tem que me dar como resposta 112.620, que é o número original. Então, eu preparei aqui um arquivo, deixa eu mostrar aqui para vocês, para a gente entender qual é a resposta correta. Então, novamente, eu estou aqui no quadro valor de lugar, que eu considero ali muito importante para vocês entenderem essas questões. Então, vamos começar aqui. A alternativa A diz 12 unidades de milhar. Então, aqui no quadro de lugar, o algarismo 2 do número 12 tem que parar na unidade de milhar. Então, eu venho aqui. A unidade de milhar tem que parar no algarismo 2, está destacado aqui com fundo amarelo, para vocês perceberem. E o algarismo 1, que está à esquerda do algarismo 2, então ele vai preencher a casa da dezena de milhar. A ordem, né, da dezena de milhar. Então, aqui, ó, destacado em amarelo, eu tenho 12 unidades de milhar. Continuando ainda na alternativa A, 26 dezenas. 26 dezenas. Então, o último algarismo, 6, ele tem que parar na ordem da dezena. Observe que ele não complementou nada depois da dezena. Ele não falou dezenas de milhares, ele não falou dezenas de milhões. Então, quando ele não especifica a classe, é porque ela é simples. Então, 26 dezenas simples. Então, nós temos aqui, o algarismo 6 vai na ordem da dezena simples, e o algarismo 2, que está à esquerda do algarismo 6, então ele vai na centena, na ordem de centena simples. Continuando ainda na alternativa A, e 2 unidades. Ele não complementou a classe, então a unidade é simples. Observe que esse número, então, colocado no quadro valor de lugar, formou o número 12.262 unidades simples, ou simplesmente 12.262, que não é o número que nós estamos procurando. Já a alternativa B, olha só o que ele diz: 1.126 centenas de milhar. Ele complementou centenas. Então, eu tenho aqui no quadro valor de lugar, procurar o milhar, que aqui está no plural, né, milhares, e vou pegar 1.126, que terminou com algarismo 6, e vou preencher no quadro valor de lugar, começando por esse 6, lá na ordem de centenas de milhar. Então, vem aqui, ó, centenas de milhar, coloco algarismo 6. Coloquei algarismo 6, à esquerda eu tenho algarismo 2, à esquerda eu tenho algarismo 1, à esquerda eu tenho algarismo 1. Então, aqui está escrito 1.126 centenas de milhares, ou centenas de milhar. Continuando a alternativa B, e 20 dezenas. Ele não complementou a palavra dezenas, então são dezenas simples. 20 dezenas. Então, o último algarismo, que é o 0, ele tem que parar na ordem da dezena simples. Então, vou lá na dezena simples e coloco 0. À esquerda desse 0 tem o algarismo 2. Então, ele vai ficar preenchendo a ordem da centena simples. Ué, professor, mas que número é esse? 1.126 centenas de milhares e 20 dezenas. Aí o que a gente faz? A gente complementa as ordens que estão faltando com 0. E olha só, o quadro valor de lugar vai me ajudar agora a fazer essa leitura. Ó, separando as classes, ó, da direita para a esquerda de 3 em 3, o que eu vou ter? 112 milhões, 600 mil e 200. Essa é a leitura desse
esse número. Uma leitura possível, né? Tem outras. Você pode ler 112 milhões, 600 milhares e 200 unidades simples também está correto. Mas em geral a gente lê de uma maneira mais simples. 112 milhões, 600 mil e 200. Também não corresponde ao número que nós estamos procurando, né? Agora vamos colocar no quadro valor de lugar a alternativa C. Eu vou até apagar isso aqui para vocês compreenderem melhor. Eu creio que vai ficar melhor para a compreensão. 112 unidades de milhar. Olha, complementou unidades. Tem que ser de milhar. Então, eu venho aqui na unidade de milhar e começo a preencher com o último algarismo, que é o algarismo 2. À esquerda do 2, algarismo 1. À esquerda do algarismo 1, outro algarismo 1. Então, o que eu acabei de escrever? Eu escrevi 112 unidades, 112 unidades de milhar. O que mais que eu tenho que escrever? 620 unidades. Ele não complementou a palavra unidade, significa que são unidades simples. Então, unidade simples está aqui, essa é a primeira ordem. Então, eu começo aqui na unidade simples, coloco o primeiro algarismo, que é 0. À esquerda do 0 eu tenho algarismo 2, à esquerda do algarismo 2 eu tenho algarismo 6. Eu formei um número. 112 unidades de milhar, 620 unidades. Formou que número? 112.620, que é o número procurado, né? Mas vou fazer também a alternativa D, que ela é bastante interessante, para vocês compreenderem um pouco mais dessas características do nosso sistema de numeração e do quanto o quadro valor de lugar pode colaborar para a gente compreender essas características. 11 dezenas de milhar. Então, tá aqui, ó, dezena de milhar. 11. Então, na dezena de milhar, eu coloco o primeiro algarismo, que é o algarismo 1. À esquerda do algarismo 1, eu tenho outro algarismo 1. 11 dezenas de milhar. Tá escrito ali. E 2.620 centenas. Então, por que eu dividi esse quadro, essa última linha desse quadro? Observe que ficou diferente dos demais. Porque eu percebi que quando eu colocar aqui, ó, centenas, ele não complementou, né? Então, são centenas simples. Quando eu começar a preencher aqui, ó, o último algarismo, 0, centena. Aí, 2 para unidade de milhar, 6 para dezenas de milhar, ele já vai ficar sobre o algarismo que eu coloquei anteriormente. Então, eu preferi fazer essa divisão como se mostrando para vocês essa composição que vai se dar pela soma, tá? Então, 2.620 centenas fica assim, ó, algarismo 0 na centena. Depois eu tenho algarismo 2 na unidade de milhar, algarismo 6 na dezena de milhar e o algarismo 2 na centena de milhar. E que número é esse? Então, olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos completar o quadro valor de lugar com zeros que estão faltando. Então, quando ele diz 11 dezenas de milhar, ele está falando em que número? 11 vezes 10 mil. 11 dezenas de milhar. 11 vezes 10 mil. Que número é esse? 110 mil apareceu aqui. Quando ele diz 2.620 centenas, ele está dizendo 2.620 vezes 100. E que número é esse? Olha só, completando aqui o quadro valor de lugar, nós vamos ver que esse número é 262 mil. Então, essa última alternativa aqui vai formar que número? Vai formar o número 372 mil, que não é o número procurado por nós, tá? Então, notem que usando o quadro valor de lugar, eu estou efetuando nesse quadro valor de lugar uma soma.
para fazer a composição do número mostrado na alternativa B. Então, a alternativa correta nesse caso é a alternativa C. 112 unidades de milhares, 620 unidades. A outra questão que tratava também ele dá a decomposição na forma polinomial e ele quer saber, ele quer que você componha um número, né? E diga que número é esse. Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Eu vou fazer a leitura para vocês. Um número pode ser decomposto em 5 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 2. Que ele poderia até ter registrado 2 vezes 1. Qual é esse número? Então, primeira percepção aqui, 2. Aí tem 3 vezes 10. Notem que eu estou mostrando a multiplicação primeiro, porque nós temos aqui uma expressão numérica. Nós temos que resolver primeiro as multiplicações. A última coisa a ser resolvida são as adições. Nós podemos ler de outra maneira isso aqui, ó. Poderia ser assim, 5 centenas, 3 dezenas e mais 2 unidades. Está sozinho os dois. Poderia ser 2 vezes 1, sem problema nenhum, sem prejuízo nenhum. Então, olha só o que minha fala está mostrando. Como é que nós temos que resolver isso? Nós temos que organizar da direita para a esquerda. Estou destacando as multiplicações. Olhem só, 3 vezes 10 eu tenho que resolver. E o que é 3 vezes 10? 30. 5 vezes 100 eu tenho que resolver, que 5 vezes 100 são 5 centenas, são 500. Então, eu tenho 500 mais 30 mais 2. Feito isso, eu componho o número. Que número eu tenho escrito? 532. Então, aqui, notem que a diferença da decomposição em suas diversas ordens para a decomposição na forma polinomial é que a decomposição em suas diversas ordens, ela se vale principalmente da adição, né? Você somar, não é somar os algarismos, né? Mas somar levando em consideração o valor posicional desses algarismos. Já a decomposição na forma polinomial, ela envolve uma multiplicação por potência de base 10. Então, vai aparecer 1000, vai aparecer 10.000, 100, 10, 1. E dependendo aqui, é uma questão que foi cobrada, eu não sei se foi numa prova Brasil, não sei, porque eu pego essas questões de avaliações, pode ser de um outro tipo de avaliação, mas foi com certeza aplicado por uma avaliação institucional, aplicada por alguma secretaria de educação, que seja, para uma turma muito provavelmente de 5º ano, tá? Porque não utilizou as potências, escreveu 100 simplesmente como centena e não utilizou, por exemplo, 10 elevado a 2. Para o 9º ano, nós poderíamos, então, mostrar, ao invés dessa maneira de compor na forma polinomial, mostrar assim, 5 vezes 10 elevado a 2, mais 3 vezes 10, que equivale a 3 vezes 10 elevado a 1, né? Mais 2. Também é uma outra maneira de mostrar essa mesma questão. Eu espero que tenha ficado assim, e que vocês tenham compreendido como decompor ou compor um número que seja em suas diversas ordens ou na sua forma polinomial. Até a próxima.